Olá, seja muito bem-vindo a mais uma rota de aprofundamento de matemática. Eu sou o professor Áquila e nós vamos falar sobre imposto de renda. Você, aluno do terceiro ano, pode não ter costume com essa palavra, mas a partir do momento que você entrar no mercado de trabalho, isso vai estar presente na sua vida. E geralmente, o brasileiro, ele não tem costume, não se acostuma com o imposto de renda. Aliás, isso se deve ao fato de ser uma tributação. Você paga um imposto de renda, é um desconto que é feito na sua folha salarial. Então, é algo que nós não gostamos muito, mas ele é necessário para que esses impostos eles sejam aplicados de maneira correta em saúde, educação, entre outras áreas do nosso serviço público. Mas agora nós iremos aprender o que é o imposto de renda. Vamos lá para a nossa aula. Primeiramente, é uma tributação federal que é cobrada a cada ano sobre os ganhos de uma pessoa física ou jurídica, uma empresa. Dessa forma, as pessoas com renda mais elevada pagam mais impostos. E é fundamental salientar que a tributação é válida para cidadãos e para empresas. Por esta razão, ela divide-se em duas categorias: imposto de renda de pessoa física e imposto de renda de pessoa jurídica. Então, vamos lá. Observando aqui que é cobrada a cada ano, mas ela é cobrada de forma mensal e a cada ano nós temos que declarar o imposto de renda, tá bom? Então, no imposto de renda de pessoa física, é o tributo que incide na renda e proventos de contribuintes que moram no país ou fora, mas que recebem a renda a partir do país. Então, aqui está cobrada a cada ano, mas em forma de declaração, porque ela é descontada mensalmente da folha salarial, essa tributação federal, que pode ser o IRPF, que é o de pessoa física, e o IRPJ, de pessoa jurídica, as empresas. E nós vamos focar somente em pessoa física. Depois, em outro momento, talvez nós tenhamos uma aula relacionada à pessoa jurídica. Vai que você abra uma empresa, se torne um empresário. Isso é muito importante. Então vamos lá. Imposto de renda, ele é descontado todo mês com base em outros rendimentos dos indivíduos. E todo ano ele é obrigatório você realizar uma declaração junto à Receita. E essa é a maneira de saber se o cidadão está pagando mais ou menos imposto. Vamos lá. Pode acontecer o caso de, em um mês específico, você receber um valor, seja ele de uma aposta. Quando eu digo aposta, são aqueles CAPs, tá? Títulos de capitalização, onde você pode ganhar um valor aí um pouco maior. E aí você tem que declarar esse valor que você recebeu. Ou você pode ter recebido uma bonificação salarial. Essa bonificação salarial vai fazer com que seja descontado no imposto de renda um valor um pouco acima do normal. E quando declarado todo o ano, é feita uma base de cálculo dos seus rendimentos anuais e se você pagou um valor devido ou um valor indevido a menos ou a mais. Ok? E é realizado um cálculo para verificar se você tem dinheiro a restituir do que foi cobrado ou você vai ter que pagar. É onde o brasileiro se entristece mais, quando tem que pagar ainda mais do imposto de renda que já é cobrado. Ok? Vamos lá. Vamos ver aqui a tabela progressiva do imposto de renda de 2025, a base de cálculo mensal. Nós temos aqui alguns valores, tá? Que até 2.259 a alíquota, que é o valor, a porcentagem a ser descontada é zero e não tem dedução. Já em valores de 2.259 a 2.800, 7,5%.
de 2.826 a 3.700, 15%. E de 3.751 a 4.664, 22,5%. E acima de 4.664, 27,5%. E aí você tem a dedução. Essa dedução você pode pensar, então esse é o valor que vai ser descontado. Não, senhor querido aluno, esse valor aqui não é o que vai ser descontado. Essa dedução, se você observar aí, 4.664, você vai calcular vezes 0,20 vezes 27,5 ou 0,275 em taxa percentual, e o valor que chegar é a dedução que vai ser tirada desse valor. E aí é o que você vai pagar de forma efetiva. Nós temos aqui dedução mensal por dependente, significa que no futuro, quando você tiver os seus dependentes, você pode ter um desconto no valor efetivo do cálculo, a partir desse dependente. Vamos supor, uma pessoa ganha R$ 4.500, e aí ele vai declarar o imposto de renda, e na hora da declaração, será que vai ser esses R$ 4.500? Pode haver algumas deduções. Essas deduções são os descontos para iniciar a base de cálculo. Se for 896, então vai baixar para R$ 3.794. Olha, observe que R$ 3.794, ele chega perto da faixa 4. Essa faixa que eu vou colocar a setinha aqui, ó. Houve essa dedução aqui agora transforma nessa faixa aqui, então ele vai pagar 22,5% somente. Isso significa que essa dedução ocorre dessa maneira. Mas todos nós teremos essa dedução? Não. Somente se você declarar que gastou com saúde, somente se você declarar que gastou com planos, se você declarar gastos financeiros que são passíveis de dedução. Vamos lá, será que a escola particular do menino é passível de dedução? Não, porque a educação ela já é garantida de forma pública, tá? E a saúde também, mas muitas vezes nós temos que gastar por alguns serviços que não são disponibilizados na rede pública de saúde. Então, a saúde há essa dedução. Já na educação, como ela é garantia integral do cidadão, então não há dedução da educação. E nós temos também o limite mensal de desconto simplificado. Vou falar dele nos próximos slides. Você vai ver daqui a pouco. Vamos lá. Próximo slide. Temos a tabela progressiva do imposto de renda, base de cálculo anual. Nós temos aí a alíquota, que é a porcentagem, você já viu esses valores, ok? A dedução em cima de cada valor pode ser uma dessas. Significa que você, no ano vigente, você gastou de 27 a 37 mil, você pode ter uma dedução de R$ 2.089 a partir do momento que você declarar alguns gastos que foram realizados relacionados à dedução de imposto. Citei o exemplo da saúde. Se você gastou um valor muito absurdo com saúde, o governo ele vai dar essa deduçãozinha aqui, ó, de R$ 2.089. Se você está nessa faixa aqui, de 37 a 50 mil, e você consegue declarar que gastou com impostos, valores dedutíveis de 5.268, vai ser reduzido da sua base de cálculo, ok? E aí nós temos na outra faixa 9 mil e na última faixa, no máximo, R$ 13.000, ok? E a dedução anual por dependente pode ser esse valor. Agora vamos para o cálculo, que é a parte mais interessante da nossa aula. No próximo slide nós vamos ver como é realizado o cálculo de um salário, ok? E esse salário você vai ver como é feito a partir de cada uma dessas faixas que nós estamos trabalhando. Vamos lá. Nós temos aqui, primeiro, a faixa de isenção.
para quem ganha até R$ 2.824 por mês. Mas eu acabei de ver no slide anterior que é 2.259. Como assim? Se você optar, você vai ganhar 25% de desconto simplificado. Isso aqui, ó, R$ 564,80. Então, 2.824. Esse valor aqui, menos esse, vai dar 2.259. Então, quem recebe até 2.259, ele não precisa pagar imposto de renda. E se receber um valor um pouquinho a mais e pagar em um determinado mês, recebe a restituição. Vamos lá. Agora, quanto sou cobrado? Supondo que você receba um salário bruto de R$ 4.500. E aí, a base de cálculo vai lhe dar uma dedução de R$ 564, que nós vimos no slide anterior. Então, 4.500 menos o 564, 3.935. Você vai chegar na faixa número 4, que é 22,5%. Então, vai ficar da seguinte maneira. Primeiro, até esse valor aqui você está isento. No segundo, vamos pensar algo aqui. 2.826 menos 2.259 vai dar 567. Calcula-se 7,5 em cima desse valor, chegando a esse resultado. Então, é esse o imposto de renda que você vai pagar. Só que nós já vimos que ele recebe, ó, esse valor aqui. Então, ele vai para a faixa 2. E aí, nós temos que quem recebe de 3.751 a 2.826, essa diferença vai dar R$ 924,39. Calcula-se 15%, sobrando, dando o valor 138. E, por último, a faixa 4, os R$ 4.500, que, na verdade, com a dedução ficou só 3.935, menos esse valor aqui, ó, 3.751, vai dar 184. Calculado 22,5, R$ 41. Quando somados esses três aqui, tem-se que um salário bruto de R$ 4.500 paga 223 de imposto de renda. Isso é um cálculo muito grande. Como é que a gente consegue pensar em tudo isso na hora de realizar esse cálculo? Fique tranquilo. No imposto de renda, o cálculo é feito automaticamente, tá? O sistema da Receita Federal, ele realiza esse cálculo e aqui você está somente entendendo como é descontado. Porque se você pegar 22,5 de 4.664, não vai dar somente 223. E aí muitos ficam com essa dúvida. Nossa, mas é 27,5% do meu salário? Não é esse imposto de renda, é outro. Eu não consigo entender. Então, se você recebe na faixa 4, você paga um pouquinho da faixa 2, um pouquinho da faixa 3, um pouquinho da faixa 4. Agora, se você está lá no leão, conhecido leão, que é 27,5%, todo valor que passar do teto vai ser feito o valor que você recebe menos a faixa 5 vezes 0,275. Professor, de onde o senhor tirou esse 275? Os 27,5%, pessoal. E é por isso que há essa base de cálculo. Os 27,5%, não se preocupe, tá? Não é em cima de tudo, é só em cima do que passa do valor do teto. E aí, essa é a nossa aula de hoje. Nós vimos sobre o que é o imposto de renda, quem tem que pagar, pessoas físicas e jurídicas, quanto pagar e qual é o cálculo do imposto de renda. Se você tiver alguma dúvida nesses 4 pontos, volte esse vídeo, assista novamente essa aula, prestando atenção aos detalhes e ao slide. E eu te vejo na próxima aula. Muito obrigado.